Bom dia a todas e todos. Hoje eu venho à tribuna também para falar sobre o resultado do IDEB e como a gente vê a relação desse resultado com o que está acontecendo na rede de educação do Estado do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, é importante destacar, não considero o IDEB um bom mecanismo de avaliação da qualidade das nossas escolas por várias razões. Primeiro, porque você aferir a qualidade de uma unidade escolar só aplicando uma prova para os alunos, abre espaço para uma série de distorções. Qual era o acúmulo que esses estudantes já tinham quando chegaram no ensino médio? O que levou àquele resultado? As provas geralmente são provas nacionais, uniformizando conteúdos, o que cria distorções, desconsidera conhecimentos locais e etc. Então, uma série de questionamentos sobre esse modelo avaliativo do IDEB. Além do que, a lógica do ranqueamento é uma lógica que muitas vezes leva o gestor público a, para buscar o melhor resultado, empurrar o estudante com dificuldades para fora da escola. Bota em turma de aceleração, bota em turma especial, ou mesmo toma medidas que reduzem a matrícula desses alunos em uma situação de dificuldade e vulnerabilidade. Então, em primeiro lugar, é importante fazer essa crítica ao modelo de avaliação que o IDEB representa. Mas que ele nos traz questões, nos traz. É evidente que se o Brasil inteiro faz a mesma prova, e alguns lugares têm resultados melhores que os outros, isso traz questões para a nossa reflexão. E aí, por que o Rio de Janeiro despencou, se tornando penúltimo lugar no IDEB, tendo uma queda brutal na sua nota? Porque o Rio de Janeiro está negando o direito à educação para os nossos estudantes. Eu estou denunciando há 3 anos que nós temos uma carência crônica na rede, que faz com que quase 20 mil turmas por ano fiquem sem professor. Imagina, os estudantes ficarem um ano inteiro sem professor de alguma disciplina, sem professor de português, sem professor de matemática ou sem professor de outras disciplinas. Isso, evidentemente, tem um impacto negativo no seu processo formativo, que vai se tornando, com o tempo, um impacto praticamente irreversível. O governo começou a convocar concursados no ano passado. Convocou morosamente, tão devagar, que o ritmo de entrada dos concursados é menor do que o ritmo de saída de professores para aposentadoria ou mesmo por exoneração. Porque o Rio de Janeiro tem o penúltimo lugar no IDEB, mas o Rio de Janeiro tem o último lugar em valor de salário pago aos professores da sua rede estadual. Não é por acaso que quem paga mal chega aos piores resultados. Quem deixa as turmas o ano inteiro com carência de professor tem pior resultado. O governo diz que o regime de recuperação fiscal cria dificuldades e impedimentos. Não é verdade. Esse concurso que está em vigor, o governo tem autorização para convocar. Só que o governo traz isso morosamente, eu não sei se é incompetência ou se é má vontade. A gente lutou muito para que saísse do papel a extensão de cargo horário dos professores da rede estadual. Porque, além de ganhar mal, tem um vínculo de poucas horas. Ganha mal a hora-aula e tem poucas horas de vínculo, tendo que buscar 2 vínculos na rede pública, mais vínculo na rede privada. Quanto mais o professor se dedicar a uma rede só, melhores condições de trabalho ele vai ter para fazer um trabalho e entregar uma educação melhor para os estudantes. Então, a gente conseguiu tirar do papel a lei da migração. O processo está se arrastando durante meses. Começou o 2º semestre, essa migração ia ajudar a reduzir o déficit que a gente tem de falta de professor, porque ia estender a carga horária de 5 mil professores. A rede, até agora, só divulgou o resultado de classificação de 2.500 e só nomeou 600. Já começou um novo semestre. Vai concluir esse processo, então, só no final do ano. E aí, mais um semestre que os estudantes vão ficar sem aula de várias disciplinas. Isso é criminoso. Além disso, a gente tem apontado, a secretaria tem gasto mal o dinheiro. A gente conseguiu paralisar no ano passado uma compra em livros de 600 milhões de reais, sem que isso tivesse sido pactuado com as comunidades escolares, sem que isso tivesse sido combinado com os professores, porque o investimento de 600 milhões de reais em livros
seria um dos maiores investimentos de uma rede estadual da história do Brasil. Isso não pode ser com uma licitação obscura como foi aquela. Aliás, não foi nem uma licitação, foi uma adesão a uma ata de uma instituição do Espírito Santo, que estava fazendo uma compra 300 vezes menor, ou seja, completamente desproporcional. Como é que você adere a uma ata que não tem nenhum objeto semelhante? E sem ter pactuado isso com as comunidades escolares. O que acontece? Chega para cada aluno uma caixa de 15 livros, sem que os professores tenham sido mobilizados, instruídos, opinado, dialogado para como aqueles livros têm que ser usados. Simplesmente entregam um pacote e falam, distribui para os alunos. Aí a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro, dessa forma, consegue a proeza de transformar um gasto em livro num mau gasto. Porque é um gasto alto demais, sem planejamento, sem pactuação com a comunidade escolar, que faz com que o investimento se perca. Eu fui fundador aqui nessa casa da Frente Parlamentar de Estímulo à Leitura e à Literatura. E me vejo na situação de ter que denunciar uma compra de livros, porque tem uma adesão a uma ata obscura e irregular, e porque é um custo que perde o sentido pela falta de mobilização e diálogo com as comunidades escolares. Então, eu queria dizer que essa queda no IDEB não é nenhuma surpresa, porque o IDEB, com todos os problemas que tem, estabelece alguns parâmetros. E a SEDUC, infelizmente, ao deixar aluno sem professor, ao pagar o salário mais baixo do Brasil, ao não ter políticas pedagógicas consistentes, fazer gastanças questionáveis, obscuras com dinheiro público, como fez nessa compra de livros, que a gente teve que intervir e denunciar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado. A SEDUC está negando o direito à educação para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Aliás, a SEDUC só não. O governo Cláudio Castro. Porque essa secretária, quando ela chegou, boa parte desses problemas já estavam em curso. Porque a falta de professores vem se arrastando há anos. Quem tem que resolver é o governador. Tem 20 mil turmas faltando professor. Tem uma carência de 7 mil professores. É um buraco tão grande que não é de responsabilidade só da secretária de Educação, não. É dela também. Mas é uma responsabilidade principalmente do governador. Então está cobrado, Cláudio Castro, esse resultado do IDEB é fruto das suas omissões, da sua incompetência, da destruição da escola pública que o seu governo está promovendo.